Mas é aquele negócio, quem acompanhou a última, que eu fiz, a última live 2 semanas atrás, estou falando das elites, do pessoal se preparando, tem alguma coisa aí sendo planificada, a gente já fala há muito tempo que nossas lideranças criminosas que são, estão aproveitando esse momento de transição cíclica que estamos vivendo, causando inúmeras anomalias climáticas e muita coisa, sísmicas, vulcânicas, a coisa está começando a acelerar bastante. E eles estão aproveitando esse momento, como alertamos há anos, gente, são anos que falamos disso. No momento da transição, as lideranças vão aproveitar para apimentar, jogar querosene na fogueira, piorar a situação. Principalmente porque eles precisam, de maneira sistemática, reduzir drasticamente a população. E eu digo drasticamente, é 70%, 75%, 80%, tá? É muita gente. E eles precisam fazer isso muito rápido, porque imaginem um cenário catastrófico com bilhões de pessoas por aí. Fica mais difícil de controlar. Também porque, já falamos isso, eu só estou aqui recapitulando para ficar muito claro. Tem muita pessoa que está chegando, novos aí no canal e tal, que de repente não acompanharam. Então, toda hora eu estou recapitulando para ficar muito claro, gente. Porque todo esse cenário que a gente vem desenhando há anos está se consolidando, infelizmente. Inclusive, quem assistiu a minha última live, quem não assistiu, só ir no canal e assistir. Onde eu também coloquei vídeos dessas novas sinalizações luminosas que nossos parceiros vêm fazendo nos céus. Iniciaram aqui em Campo Grande, umas 3 semanas atrás, de maneira contundente, na fazenda, lá na nossa sede de Dacla. Eles já estão fazendo isso há um tempo, mas na cidade começaram, inclusive testemunhados pelo Fábio Paché e o Rodrigo Castrup, ambos associados, pesquisadores de Dacla de mais de 25 anos, acostumados com essas manifestações luminosas, ficaram estarrecidos de boca aberta com o que viram, com o que presenciaram em Campo Grande, inúmeras naves, inúmeras manifestações luminosas completamente diferenciadas. Completamente diferenciadas. Tá? E isso os nossos parceiros nos falaram há muitos anos atrás e a gente vem, eu principalmente, aqui no meu canal, venho repetindo isso. Gente, vai chegar o momento que os nossos parceiros vão começar a se mostrar para a população de maneira contundente. Inclusive, o nosso queridíssimo Idibel, conhecido aí como Tebilu, anos atrás, pelo menos uns 10 anos deve ter, 8, 10 anos, ele falou uma vez num grupo que eu estava presente, estávamos conversando coisas relativas a essa situação, Ele falando, vamos nos apresentar, eu vou falar na televisão, eu vou falar com a minha forma original, mas antes nós vamos acelerar as nossas manifestações nos céus. De novo, a população, a grande maioria da população foi praticamente, vamos dizer, indoctrinada para ter medo de extraterrestre ou para pensar que é coisa de maluco, que é coisa de doido, os homens verdinhos e tal. É assim que é. Inclusive, minha esposa, minha amada Viviane, também, antes de me conhecer até, porque já tínhamos, vamos dizer, o irmão era casado com uma prima minha e tal, papapá. Então, o que acontece? Já chegou no meu ouvido, antes mesmo de começar a namorar e tal, ela ficava, aquele pessoal lá de Dacla, os verdinhos, ficam vendo os verdinhos. E aí, quando ficou, anos depois, já casada, frequentando, quando ficou lá, cara a cara com o Bilu, que ele ficou com 3 metros de altura, quase teve um treco,
Ou seja, desmoronou, ruiu toda aquela coisa. Bem, já havia ruído porque fez inúmeros contatos junto comigo, né? Inúmeros, vários, não só com o Bilu, como com muitos outros. Né? Mas é aquele negócio, tem aquela lavagem cerebral, tem aquela indoutrinação. E o Bilu, naquela época, nessa conversação, falou: as pessoas foram indoutrinadas praticamente a ter medo ou ridicularizar o fenômeno UFO, extraterrestres, essa coisa toda. Mas não tem medo de luzes no céu. Então vamos intensificar a nossa presença nos céus. Desde então, eles vêm intensificando. Inclusive, recentemente, ele falou sobre os drones, né, entre aspas, que circulavam pelos céus de New Jersey, né, de Nova York, vários outros locais nos Estados Unidos, na Inglaterra, que o governo americano teve inúmeras oportunidades de falar a verdade, mas, para variar, mentem. E é interessante os discursos contraditórios. Uma galera falava: não, isso é drone familiar. Outro pessoal do Pentágono, inclusive eu falei sobre isso, né, em lives aqui, tá? Só procurar uma das minhas lives aí, passadas, que o Pentágono, principalmente, não são desconhecidos e não sei o quê. Ou seja, não sabiam como passar para a população, mas foram pegos de surpresa com inúmeros ditos drones, como eles estavam chamando. De drone não tinha nada, tinham várias naves, sim, não é? Inclusive vários relatos, inúmeros relatos. Isso aí até dei uma pincelada muito grande nisso daí, para ver que estava totalmente contraditório. O interessante é que a população, gravando, filmando, falando, relatando, não é, como estavam vendo essas naves, esses veículos aí, voadores, vamos botar desse jeito, como muito grandes e com luzes diferenciadas, não conseguiam rastrear, não tinha assinatura térmica, não tinha... Ou seja, que diabo é isso? Que tecnologia é essa? De onde é que estão vindo? Aí vem aquele monte de narrativas, não é? Gente, precisamos entender uma coisa, tá? Os governos, as nossas lideranças, não podem, de maneira alguma, perder a narrativa. Se perde, ferrou. Só que o que acontece? Com a internet, com essa ferramenta poderosa de, não é, compartilhamento de informações, fica muito difícil. Não só isso, fica gravado tudo aqui. Está tudo gravado, não é? Tanto é que a gente está vendo aqui no Brasil essa instituição aí maravilhosa que a gente vem notando como eles estão corrompendo totalmente tudo aqui no Brasil e mandando, não é, para cima e para baixo. Vocês sabem muito bem, não é, do que se trata. Eles estão tentando censurar de qualquer jeito, restringir o discurso, a livre, vamos dizer, o livre intercâmbio de informações. Justamente por quê? Porque incomoda eles, porque eles mentem descaradamente. Aí vem alguém que acha um vídeo lá atrás, sabe, com um discurso que não tem nada a ver com o que estão falando. Ou seja, a manipulação, as mentiras estão sendo expostas. Então fica muito difícil enrolar, tá? A população. Fica muito difícil manter determinadas narrativas, principalmente quando você tem diferentes órgãos do governo falando uma coisa diferente, como foi no caso dos drones. Cada um falava um negócio. Aí a cartada final, o Donald Trump, que é mais um fantoche, por mais boa vontade que ele tenha. De novo, gente, nossos parceiros deixaram bem claro: quem manda aqui, tá, nesse mundo, são os seus Anunnakis. Essa galera aí. Terceira dimensão, físicos que nem nós, mais ou menos humanos, não é, grandes, fortes, pá, comedores de carne. Esse pessoal que manda. Tá? Existem facções, existem seus mensageiros, e eles têm esse poder consolidado há 14 mil anos. Desde o 12 a 14 mil anos. Desde após o famoso dilúvio de Noé, que também marcou, concomitante com esse dilúvio, uma guerra entre eles,
para ver quem que não é assumir a liderança, o pau come entre eles são tridimensionais, gente. Totalmente diferente das 49 raças, que são seres extradimensionais. Advêm de dimensões superiores, são pessoas extremamente éticas, com uma enorme sabedoria, não existe conflito, guerra, nada disso, em dimensões superiores. Venho falando isso paulatinamente, venho repetindo até de maneira chata, mas isso tem que ficar muito claro, para não confundir, porque já já essa realidade vai estar aberta. E, como eu falei, os governos vão tentar enfiar água lá dentro, as narrativas, as mentiras, as falácias, tá? O que interessa a eles para manter e perpetuar o seu sistema de poder. Porque eles sabem muito bem que, vamos dizer, a abertura sobre esse assunto vai trazer muito problema para eles, tá? Porque aí, pelo menos os mais atentos vão ver, opa, peraí, então mentiram para a gente esses anos, essas décadas, esses séculos todos. Sim, mentiram. Porque as lideranças, as elites sabem muito bem desse pessoal, tá? Não tem as respostas porque eles são servos, tá? Da facção Anunnaki. Eles são servos. Eles não sabem, eles cumprem ordens, tá? Isso tem que ficar muito claro. Tanto é que a gente vê esse discurso todo de muitos ditos militares, caguetes que pulam fora e começam a falar: ah, o governo tem isso, o governo atirou em nave. Gente, isso é tudo narrativa, consciente ou não, mas é narrativa para mostrar que mais ou menos o governo tem uma certa autonomia, ou tem uma certa influência, ou consegue derrubar a nave, ou alguma coisa dessa. Isso é tudo mentira, gente. Eles são servos, eles são lacaios dessa liderança Anunnaki. Que tem por aí que não é uniforme, tá? Ela não é uma liderança assim uniforme. Tem ali atrito entre eles, o pau come em disputa de poder e tal, de influência, disputas que nós não temos elas detalhadas. Isso é muito importante, tá? Deixar muito claro, porque eu já vi muitas elucubrações aí sobre a geopolítica, vamos botar assim, Anunnaki. A gente tem informações básicas, porque nossos parceiros falam: não foca nessa galera, vamos focar nos nossos treinamentos, nos nossos assuntos, nas nossas pesquisas. Deixa essa galera por aí. Sim, claro, dão pinceladas, dão explanações para a gente entender mais ou menos como funciona, não é, o sistema de poder, no sentido de que governos não mandam nada, nenhum tipo de liderança política manda nada, são meros lacaios, tá? São meros servos dentro de uma hierarquia, tá? Cujo topo da pirâmide estão essas lideranças Anunnakis e seus mensageiros por debaixo, que orientam, que repassam as informações para os grupos de poder. Aí Bilderberg estão até, se não me engano, em Estocolmo, na Suécia, se encontrando aí para decidir aí determinadas situações. Aí tem a Illuminati, tem um monte de grupo aí, entre aspas, é tudo grupinho, servo dessa galera. Quem manda são eles, e isso está muito claro, não é? Eu acho que tá muito óbvio. Inclusive, a gente está assistindo esse conflito aí absurdo, gente. É tanta desgraça, né? Tanta morte, tanta loucura. Conflito aí, Israel, Irã. É uma doideira. Isso tudo armações para desestabilização, não é? Não vamos entrar aqui em detalhes sobre quem está certo, quem que está errado. Para mim, quando você dá um tiro, já está todo mundo errado. Essa é a minha opinião. Não precisa de chegar tanto, né? Tanta destruição, tanto sofrimento. Quem paga são as populações, tá? Por esse jogo ridículo de poderes, sempre, né, manejados pelos mesmos. E aí está aí o Trump no meio, encurralado, não é? Israel foi lá, ataca o Irã de maneira inesperada, porque, entre aspas, aparentemente Irã e Estados Unidos estavam tentando negociar aí alguma coisa, e no meio aconteceu isso, claro que forçando uma entrada americana no conflito,
A gente vê Ucrânia e Rússia, mesma coisa, uma loucura. No caso da Ucrânia, eu acho que quase 1,5 milhão já se foram. Gente, isso é tão louco. A gente consegue quantificar isso, gente? É uma coisa tão louca e por nada, não é? Todo conflito armado de maneira artificial, justamente para jogos de poder, não é? Essa galera não sabe nem o que está fazendo, gente. Já vai cair a ficha desse pessoal. Poxa, eu não sei o que vai acontecer. Inclusive, nossos parceiros já nos falaram. Vai chegar o momento que esse pessoal vai se dar conta, principalmente com a abertura das 49 raças, que está chegando cada vez mais perto, gente. Tá? Cada vez mais perto. Esses sinais no céu já são esse anúncio, tá? Eles se manifestando no mundo inteiro, já vai ser uma loucura, tá? De novo, muita gente pergunta, mas quando? Gente, é uma janela de tempo. Eles também não adiantam para a gente muita coisa nesse sentido. Obviamente, primeiro, nem todo mundo consegue segurar. Se eles pedirem sigilo, você sabe como é que é. Tem gente que adora adiantar, falar, pior de tudo, que distorce a situação, não é? Acrescenta um pouquinho, exagera, enfeita o pavão, aí fica pior. Na minha opinião, eu acho que a gente tem que ser muito pé no chão, muito pragmático, porque a gente está vivendo um momento cíclico monstruoso, gente. Monstruoso. É um movimento importantíssimo, né, que estamos vivendo. Estamos, de fato, no meio dessa... No meio não, já adentrando essa transição que vai ter consequências positivas absurdas. Mas até essas consequências positivas se manifestarem, tá, vai ter muita loucura. Infelizmente, vai ter muita loucura. Tá? Principalmente com essa situação das nossas elites tentando, de qualquer jeito, acelerar, tá, a redução da população. Isso aí, nas últimas lives, eu tenho mostrado para vocês. Coisas que nossos parceiros nos haviam falado. Mas, gente, anos atrás, teve uma época muito intensa do grupo da política. Era um grupo apontado pelos seres, que a gente tinha, eu fazia parte, onde eles falavam muito do assunto, por tema, né, político, muita coisa, e falavam dessa situação da inteligência artificial, gente, numa época que ninguém sabia o que era, não se falava. Hoje virou moda. Qualquer gurizinho de 10 anos sabe o que é. ChatGPT, não é? DeepSeek, não é? O Gemini do Google, todo mundo está sabendo. Agora virou a moda, né? Uma ferramenta interessante. Mas naquela época ninguém nem entendia. E eles falavam, não necessitam mais de uma população tão grande. Vão colocar inteligência artificial manobrando muita coisa, para administrando muita coisa, fazendo a gestão de muita coisa. Um pequeno percentual do pessoal vai ficar aí para o braçal, né? Geralmente pessoal de Sanguió, tá? De Sanguió, porque de acordo com os nossos parceiros, o pessoal de Sanguió são pessoas que são mais saudáveis, mais robustas e também que é um sangue propício para mutações genéticas. Vocês sabem muito bem que os Anunnakis mexeram na nossa genética muito tempo atrás. Tá? 8.000, 9.000 anos atrás, não sei direito a data, tá? Mas eles fizeram uma mexida na nossa genética e encurtando nossa vida, doença se manifestando, porque antes o tempo de vida era absurdo. Tá? Não tinha doença, não tinha... Era totalmente diferente. Eles mexeram na genética e esculhambou tudo. Não é? Então, o que acontece? O sangue O, para eles, é mais interessante. Então, eles querem deixar esse pessoal aí. Uma minoria, uma meia dúzia de gato pingado, a inteligência artificial fazendo a gestão e as suas elites obedientes no comando. De novo, gente, esse pessoal dessas elites aí acharem que são intocáveis, que são essenciais, não é, para as lideranças reais, não é? As lideranças reais, que seriam os Anunnakis, e que eu tenho quase certeza, não tenho certeza absoluta,
mas eu tenho quase certeza que muitos desses personagens, né, de nossas lideranças aí, religiosas, políticas, econômicas, acadêmicas, não têm nem ideia da presença desses Anunnakis. Tá? Não tem ideia. Muitos deles, vamos dizer, recebem, vamos botar assim, uma narrativa manipulada para esconder a realidade, não é? Disfarçado de forças malignas, luciferianas. A gente ouve muito isso, não é? Ai, eles são luciferianos. Ouviu luciferiano? Pensa em Anunnaki, tá? Porque é a real. Esse negócio de Lúcifer desse jeito, como se explica, é o diabo, é não sei o quê. Ah, os artistas que vendem a alma para o diabo, isso é tudo fantasia, não existe nada disso. Não é esses rituais todos. Isso é tudo uma roupagem mística, porque também não interessa a eles que essas elites compreendam o jogo, quem está de fato por trás. Porque também nunca se sabe, não é? Se seriam obedientes ou não. Isso é que é interessante. Se você coloca uma roupagem mística, não é? Aí fica mais atrativo, né? De repente fica uma coisa mais misteriosa, mais, de repente, mais palatável, não é? Para essas elites, e que o pessoal vai acreditando naquilo, já tem todo um histórico dessas historinhas para boi dormir, que fica mais fácil. Se coloca a realidade Anunnaki que está por trás de seres que não são desse mundo, porém de terceira dimensão, carne e osso, que nem a gente, vamos botar assim, aí a coisa pode nos... O efeito de controle e de obediência, de repente, não é o mesmo. Então coloca essa roupagem de mistério, de coisa, papapá, não é? E o pessoal vai obedecendo.